Sí, sí, esto no funciona. Ya lo veo. Ya me tuve yo que acostumbrar.
Este ciclo que vamos dedicar à Sagrada Escritura começou com o diretor da faculdade, o professor João Lourenço, na nossa introdução à Bíblia, e esses são os temas prediletos da pessoa que hoje nos vai falar, mas como não tem o dom da dignidade, uma vez que ele estava em Macau, porque nós temos uma parceria com a Universidade de São José em Macau, com a Christian Studies, não é? Christian Studies, que é a Faculdade de Teologia que tem essa responsabilidade, e portanto, no mês de janeiro, alguns dos nossos professores vão lá àquelas terras do Oriente dar aulas. E o professor Armindo Vaz costuma ir. Daí ele não ter estado cá nessa altura, porque estes dois temas são os temas dele. A introdução à Bíblia, aquilo que nós chamamos tecnicamente da própria bíblica, e depois estes temas do Pentateuco. Os primeiros livros da Sagrada Escritura. Portanto, vamos continuar hoje esse ciclo, dedicando então hoje o nosso olhar a esse conjunto de 5 primeiros livros da Bíblia, daí o nome do Pentateuco, que depois será tudo explicado com mais detalhe. E quem nos vai ajudar a fazer essa reflexão é o professor Armindo Vaz, carmelita, descalço, apesar de estar calçado. É especialista em Sagrada Escritura e, sobretudo, na área do Antigo Testamento. É alguém que sabe muito disto e é talvez menos dos maiores especialistas, penso e tenho a certeza, sobretudo na área do Gênesis, onde ele tem dedicado muito da sua vida a refletir o Gênesis e às vezes em campos que não são nada fáceis, mas ele com bastante coragem e ousadia, e ainda bem, acho que devemos dar graças a Deus por isso, foi desbravado. Esse trabalho está aqui versado neste livro, o sentido último da vida projetada das origens. Já não é propriamente esse trabalho de origem, já é um trabalho pensado, trabalhado, e está aí. Trouxemos alguns livros, trazer alguns livros, porque é sempre uma oportunidade de podermos dar uma vista de olhos e ler estes temas. Ele também se tem dedicado muito ultimamente a fazer uma reflexão que é na área da Lexia Divina. Não sei o que é. Mas eu não tenho microfone. Portanto, tens que chegar aqui para o Pedro. Mas não ponhas a falar daquela que é a mesma coisa. Tem-se dedicado muito também à Lexia Divina, ou seja, uma maneira de. Passa para trás, só aqui para cima, e agora para trás, cada um diz a sua teoria, ele diz que é à frente, outro que é atrás. Não parece, sério. Bem, enquanto resolvem isso, eu vou. É que está tão alto que não está a apanhar a mim. Obrigado. Tem-se dedicado também à questão da Lexia Divina, ou seja, a leitura orante da Sagrada Escritura, tem produzido vários textos, pedido também para trazer o mais de acordo com a temática de hoje, a arte de isso também tem aí. Eu espero que vocês apreciem isto. Eu não resisto a dizer, foi meu professor. O que já abona a favor dele, não é? Mas posso-vos dizer que foi dos homens que mais me abriu os horizontes da classe. E foi para mim, vou dizer na minha língua materna, uma gofada nas classes que tudo é com ele. Porque de facto abriram-me os horizontes de uma maneira imensa e hoje, já lá vão tantos anos, ainda aproveito isso e portanto é alguém com quem eu tenho imenso carinho e uma imensa dívida de gratidão por ter ajudado a ver as coisas de uma maneira diferente. E portanto espero que também vocês se deixem cativar. Eu agradeço a presença aqui, em nome dos escuteiros, está aqui o Pedro e em nome também da faculdade que tem esta parceria. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso caríssimo amigo. Dá vontade de falar em espanhol com ele, porque foi dos ímpetos alunos e que se distinguiu até nas formas de exame, porque pedia licença para poder ser examinado em espanhol. Porque não era nada problemático, obviamente. Muito obrigado, Juan. É um gozo que tu estejas aqui também a acompanhar-nos nesta reflexão que vai ser bastante breve, porque só temos uma hora. Eu saúdo-vos a todos, são todos chefes, não é? Por isso não preciso me distinguir
entre categorias e funções dentro dos escuteiros. Só vos posso dizer que eu me sinto muito à vontade entre vós, escuteiros, porque trabalhei muitos anos com os escuteiros, nomeadamente em Passo de Arcos. Fiz muitas atividades, sobretudo religiosas, obviamente, isto é, celebração da Eucaristia, celebrações da Palavra, com os escuteiros de Passo de Arcos, sobretudo quando estava como chefe deles o engenheiro Henrique, que suponho que será vosso conhecido, o Henrique, que depois se casou com a Rita. Depois de a Rita ter ficado viúva da morte obviamente, do marido, porque ambos pertenciam a uma das equipas de Nossa Senhora, da qual era eu o conselheiro espiritual, o Henrique. Muito bem. Sinto muito bem entre vós e felicito-vos por estarmos aqui, felicito-vos por teres querido fazer este curso intitulado Os Livros da Bíblia. E também vos felicito pela ousadia de pretenderem que eu vos explique o Pentateuco no espaço de 1 hora. Eu estou a começar há menos 10. 1 hora para falar? Vamos ver. No espaço de 1 hora. É como pedir para meter o mar num copo de água vazio. Não se consegue. De qualquer maneira, vamos falar um bocadinho de algo que tem a ver com o Pentateuco. E comecemos pela própria palavra, para saberes de que é que estamos a falar. Eu suponho que vós, do Pentateuco, o que é que sabeis? Sabeis muito? Pouco? Não creio que nada. De qualquer maneira, deixai-me entrar um bocadinho pelas noções básicas. Pentateuco é uma palavra que tem origem cristã nos autores cristãos já desde o século II depois de Cristo. Em grego, a palavra, bem do grego, significa 5, penta. Isso já sabem porque quando o Porto foi pentacampeão, todos ficaram a saber penta, 5. Teurós, em grego, significa um estojo, uma caixinha onde se metia cada um dos 5 rolos da Torá judaica. E assim já ouviste pronunciar a palavra alternativa a Pentateuco. Pentateuco é uma designação cristã. Os judeus designam os 5 primeiros livros da Bíblia com o nome de Torá. Torá, que é uma palavra hebraica que significa instrução divina, ensino, portanto, revelação divina enquanto um conjunto de orientações e expressão explícita da vontade de Deus para o povo de Israel. Torá, que depois foi traduzida também por lei. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. Os tradutores gregos, lá no século III a.C., traduziram a palavra Torá com a palavra grega nomos, portanto, lei. Mas, obviamente, que eles sabiam bem o que é que estavam a dizer com essa palavra lei. Não estavam a significar um conjunto de regras e de normas, como entenderiam os gregos e os latinos, entendendo a palavra lei em sentido jurídico, forense e também moral, um conjunto de regras que obrigam sob pena de uma sanção qualquer. Não, os gregos sabiam que estavam a dar
com essa palavra lei, a mesma significação que tem em hebraico a palavra Torá. Isto é revelação divina para o ser humano, obviamente dentro do povo de Israel. Noto só um pormenor nestas duas designações. Pentateuco por um lado, Torá por outro. Enquanto que a designação cristã Pentateuco atenta num pormenor externo aos conteúdos destes 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e também cristã, a designação Torá, designação hebraica dos judeus, atenta no intrínseco, no interior destes mesmos livros. Isto é, aponta para o conteúdo deles. Vê estes 5 livros como expressão da vontade de Deus para aquele que se considerava povo eleito de Deus. E isto é interessante. E assim os judeus chamavam aos 5 primeiros livros canónicos, ou seja, normativos, da sua Bíblia hebraica, a lei de Moisés, a Torá de Moisés, a lei de Moisés, entendendo lei sempre com aquele sentido mais espiritual e teológico e não propriamente moral, como conjunto de regras a observar sob pecado. Atribuíam o Pentateuco, Torá, a Moisés. Isso também já vos tereis ouvido dizer. De facto, assim se foi transmitindo já desde antes de Cristo, por parte dos judeus, e também no Novo Testamento e na tradição cristã ao longo dos séculos até ao século XVII, depois de Cristo. De facto, quando vós ledes no Novo Testamento Jesus a dizer Moisés escreveu de mim na lei, na nomos em grego, porque o Novo Testamento está escrito em grego, como Moisés escreveu de mim na lei, Jesus está a significar como Moisés escreveu de mim na Torá. Não se está a referir a uma lei em particular, dita numa frase ou num pequeno conjunto de frases. Não está a referir-se a uma norma concreta. Está a referir-se ao conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que eram considerados como tendo uma qualidade normativa muito particular. E por isso é que os judeus fecharam o primeiro bloco de livros sagrados do seu cânone hebraico no fim do Deuteronômio. E agora temos que dizer os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e finalmente Deuteronômio. O primeiro bloco de livros canónicos vai até ao fim do Deuteronômio. No último capítulo desse livro descreve-se a morte de Moisés. Houve tentativas por parte da investigação científica da Bíblia, nomeadamente do Pentateuco, houve tentativas de designar estes primeiros 5 livros da Bíblia com outro nome, nomeadamente Hexateuco, 6 livros, e Tetrateuco, só 4 livros, isto é, só até ao fim do livro dos Números. Hexateuco, abrangendo também, para além dos 5 primeiros, também o livro de Josué, que é o livro que vai a seguir, na Bíblia hebraica.
Só que estes investigadores não repararam que a tradição judaica e cristã não nos legaram a designação de hexateuco, abrangendo também Josué, nem sequer tetrateuco, que cortava o fim do primeiro bloco de escritos canónicos, normativos, no fim do livro dos Números. A tradição judaica e cristã legou-nos a designação de Pentateuco, Torá, ainda melhor, Torá. Porquê? Nós podemos justificar a escolha do fim do primeiro bloco de livros canónicos no Deuteronômio, no fim do livro de Deuteronômio. É que realmente os judeus olhavam para estes 5 livros como tendo uma qualidade inspiradora, muito superior, muito mais densa do que os restantes livros canónicos da Bíblia hebraica. Muito superior aos outros 2 conjuntos da Bíblia hebraica. O dos profetas, que é o segundo, e o dos outros escritos, que é o terceiro bloco. Os judeus significavam com isto que, sim, os outros livros das Sagradas Escrituras deles, os profetas e os outros escritos são, sobretudo, os livros sapienciais. O livro de Jó, o livro de Ben Sirach, o livro do Kohelet, o livro do Eclesiastes, etc. O livro dos Salmos, obviamente. Para eles, a Torá tinha uma qualidade muito superior. Porquê? Porque nela eles viam 2 coisas. Primeiro, viam a história das origens do povo de Israel, do povo de Deus. A história fundadora da vida, da própria história, da legislação, da fé do povo de Deus. Que contava essa história das origens até a entrada na Terra Prometida, fazendo chegar o povo de Israel ao Monte Nebo, olhando para a Terra Prometida, chamada Terra de Canaã. E ali Moisés morre, precisamente olhando para a Terra Prometida. Significado com isto, com esta primeira vertente da explicação, da justificação do fim da Torá no fim do livro de Deuteronômio, justificando, dizendo ou significando que a história do povo de Israel, depois de ter entrado na Terra Prometida, que é hoje a Terra de Israel, que é esta que temos aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia levam o povo de Israel desde o norte do Egito, desde o norte do Egito, atravessando aqui pelo sul do Mar Morto até aqui. E é aqui que o livro do Deuteronômio descreve os 3 grandes discursos do livro, os 3 grandes discursos de Moisés, que são os que compõem o livro do Deuteronômio. Tendo pronunciado os 3 discursos, num só dia, ao fim, morreu. Não seria porque estava muito cansado. Porque o narrador assim quis, pondo Moisés a falar para o povo como o grande legislador, aquele que deu a Torá inteira ao povo de Israel. Então, o povo queria significar que depois, a sua história, depois de ter entrado aqui na terra de Israel, chamada Terra de Canaã, era outro período da sua grande história. Mas o mais importante
o período fundador tinha sido a história das suas origens, que é a história desde a libertação do Egito, a libertação da opressão do Egito, fazendo a peregrinação pelo deserto, e aí está o livro do Êxodo, Levítico e Números, até chegar ao Monte Nebo, que já é a chamada terra de Moab, que se vê. Esta é uma primeira justificação. A outra, que coincide com esta, queria significar que Israel, cortando o fim da do primeiro bloco canónico, no fim do livro de Deuteronômio, significava que toda a legislação de Israel estava na sua Torá. Por isso, também a tradução de Torá por lei. Estava toda lá. De facto, na Bíblia hebraica, tudo o que é legislação, leis, normas, o decálogo, os 10 mandamentos, com outras normas particulares, toda a legislação de Israel está na Torá, no chamado Pentateuco. E essa Torá reúne toda a legislação atribuída a Moisés, o qual morre precisamente no fim do livro de Deuteronômio, ou seja, no fim do primeiro bloco canónico, no fim da Torá, significando que Moisés aqui é o grande legislador do povo de Israel. E ali, na chamada Torá, Israel encontrava tudo o que era a orientação básica para percorrer os caminhos, para o povo percorrer os caminhos ao encontro de Deus. Pentateuco, Torá. Agora não é preciso dizer grandes elogios a este conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia. Porque, de facto, aqui encontramos aquilo que foram as grandes discussões e debates sobre a relação entre fé e ciência, nomeadamente debate entre Bíblia e ciências, entre as grandes discussões sobre a criação do mundo, da humanidade, como teria sido, de que forma, segundo que sistema teria sido em forma de criação pontual, começo pontual em jeito de criacionismo, ou como pretendem os criacionistas, por exemplo, ainda hoje na América do Norte, ou teria sido uma criação em forma de evolucionismo ao longo de vários períodos geológicos. Todos estes debates tinham a ver com as primeiras páginas do Pentateuco, especificamente no livro do Gênesis, nos primeiros 11 capítulos do Gênesis. Mais ainda, a importância do Pentateuco radica sobretudo no facto de que é aqui nestes primeiros 5 livros onde nós encontramos o início das grandes linhas espirituais e antropológicas, portanto humanas, que a revelação bíblica nos irá apresentando e desenvolvendo ao longo de todo o Antigo Testamento e também do Novo até ao fim da Bíblia. Por exemplo, os grandes temas de povo de Deus, de religião bíblica, da revelação divina a um povo. O grande tema
de vários traços da imagem de Deus. Aqui aparecem por primeira vez o traço da imagem de Deus Criador, da imagem de Deus Libertador. Estão aqui. Também é aqui que se inicia a grande linha da teologia da libertação, a partir do início do livro do Êxodo. E é aqui, sobretudo, que se começa a desenhar a grande metáfora da aliança bíblica de Deus com o seu povo, de Deus com o povo de Deus, eleito por Ele. É aqui, de facto, que já se fala de várias concretizações desta aliança. Fala-se dela já na aliança de Deus com Noé, fala-se dela na aliança de Deus com Abraão, depois na aliança de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, e renovada, essa aliança é renovada, parece renovada no livro do Deuteronômio. Ao longo de todo o livro do Deuteronômio se fala também desta aliança de Deus com o seu povo. É aqui que nós aprendemos, por primeira vez, como é que um povo, à luz da sua fé, foi entendendo da maneira mais profunda como deve ser a relação do ser humano com Deus. Como é que eu me posso relacionar? Como é que eu devo relacionar-me com Deus? Supondo que Ele é um Deus patrão e que eu sou um servo a quem tenho que servir quase por obrigação e esperando ganhar alguma coisa pelo mérito das minhas boas ações? Ou a relação do ser humano com Deus deve ser outra, uma relação gratuita, em que esse povo viu Deus a amar o povo e o povo que deveria também amar a Deus da mesma maneira, isto é, gratuitamente, de graça, sem pensar que iria alcançar a sua salvação à sua custa, conquistando-a, mas sim recebendo-a e acolhendo-a amorosamente por um dom gratuito de Deus. Tudo isto está expresso de forma narrativa, claro, em forma de história, no Pentateuco, ao longo destes 5 livros. Agora nós, para ocupar este tempo que temos, podemos percorrer alguma destas linhas teológicas, espirituais, que nos aparecem esboçadas aqui no Pentateuco, já desde o livro do Gênesis. Podemos pegar neste grande traço da imagem de Deus, que é a do Deus Criador. Como é que o povo de Israel chegou a falar de Deus Criador? Como é que ele lhe atribuiu a Deus a origem e o princípio de todas as coisas e também da humanidade? Não pensem que isto aconteceu de repente e de zero, a partir de zero, dentro do povo de Israel. Esta revelação sobre Deus, que é uma revelação religiosa, feita à luz da fé, Israel já a herda de tradições e de povos, tradições religiosas, dizer, e culturais, dos povos
o povo de Israel viveu constantemente ao longo da sua história. Desde o início, bem primeiro, até ao fim do Antigo Testamento. Reparem que o livro do Gênesis, já no capítulo 11, depois também no capítulo 15, nos conta que Abraão saiu de Ur, está aqui, Ur, na Caldeia, e de Ur foi até Haran. E de Haran desceu à terra de Canaã. E de Canaã veio até ao norte do Egito com a sua esposa. E do Egito regressou até a parte ocidental do Mar Morto, Hebron, e aí se instalou definitivamente, para aí começar a dar origem ao povo de Israel na terra que era então terra de Canaã. Como veem, Abraão faz esta migração longínqua desde o sul da Mesopotâmia até o norte, descendo até o norte do Egito. É aquilo que na exegese da Bíblia se chama o crescente fértil. Vê-se que está em forma de uma lua crescente, não é? O fértil, de facto, aqui vê-se verde, conseguis ver verde esta parte, do norte do Egito, obviamente o delta do rio Nilo, depois as planícies da terra de Israel, e depois toda a Mesopotâmia, que é obviamente fértil, fertilizada pelos rios Eufrates e Tigre. O crescente fértil é o mundo da Bíblia, que aparece desenhado desde o Pentateuco. É o mundo da Bíblia, isto é o mundo que irá ser percorrido constantemente pelo povo bíblico. Não é só aqui que se fala de toda esta região que se costuma chamar Antigo Próximo Oriente. Abraão manda um servo ao norte da Mesopotâmia procurar esposa para o seu filho Isaac. Entre os seus parentes. Isto quer dizer que então os patriarcas são oriundos da zona da Mesopotâmia. Abraão vem de Ur para aqui, para o norte da Mesopotâmia. A esposa de Isaac vem do norte da Mesopotâmia. Jacó, o filho de Isaac, vai daqui da terra de Canaã ter como o seu tio Labão, aqui também no norte da Mesopotâmia. Labão, chamado o Arameu, portanto da terra de Aram, que aparece desenhada por aqui. Não está aqui neste mapa, não está aqui, mas é por aqui, nesta zona. Ou seja, os patriarcas são mesopotâmicos, podemos dizer. São desta zona daqui. Mas mais ainda, quando o povo de Israel é exilado, vai para o desterro, primeiro da Assíria, aqui na Mesopotâmia central, e depois o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, vai desterrado para a Babilônia. Aí também esteve longos anos o povo de Israel. Portanto, o povo de Israel esteve em contato com todos estes povos. Não admira, pois, que conhecesse as suas tradições religiosas, as suas literaturas, transmitidas de geração em geração, oralmente, na vida, através dos costumes da família, das famílias, etc. Ora, estes outros povos, que de alguma maneira foram conhecidos por Israel e com os quais Israel tinha contato, tinham as suas
narrativas sobre a criação do mundo e da humanidade. Criação essa que era atribuída aos seus deuses, porque eram povos politeístas. Israel conhecia essas narrativas de criação, relatos de criação do mundo, da humanidade, em várias formas. Tendo isso presente, a fé de Israel, através dos seus pensadores, a um dado momento, escreveu também narrativas de criação, atribuindo agora a criação do mundo e da humanidade já não a vários deuses, como acontecia nestes povos vizinhos, por exemplo, os egípcios, mas também os assírios, os babilónios e outros povos do norte da Mesopotâmia. Israel já não atribuía a criação, as origens do mundo e da humanidade a vários deuses, mas sim a um único Deus, ao seu Deus, a quem chamavam com o nome próprio Yahvé, isto é, aquele que é por si só, que existe verdadeiramente, e não como os falsos deuses que não existem ou que são ídolos. Assim está escrito ao longo das páginas do tal Pentateuco. Ora, essas narrativas de criação nos povos circunvizinhos, nomeadamente, especialmente aqui na Mesopotâmia, não é por acaso, como vamos ver, mas é sobretudo na Mesopotâmia, estes relatos de criação, relatos das origens do mundo e da humanidade, segundo os peritos conhecedores que têm estudado estes relatos, destas literaturas antigas, esses relatos das origens, são mitos. Mitos de origem. São mitos, estão em forma de história, contam uma história, mas são mitos de origem, porque nessa história os narradores contavam as origens do mundo e da humanidade. Mitos de origem. Assim são designados esses relatos escritos pelos povos da Mesopotâmia e do norte do Egito, mas também por exemplo, dos hititas, aparece aqui já naquilo que hoje é a Turquia, que antes era chamada Ásia Menor. Quer dizer, os hititas, os hurritas, também eles tinham estes mitos de origem, relatos das origens, que também poderíamos chamar mitos de criação. Ora, estes chamados mitos de criação destes povos circunvizinhos parecem-se em quase tudo aos relatos bíblicos da criação nos primeiros 11 capítulos do Gênesis, que é onde se fala de Deus como Criador do mundo e da humanidade. Os primeiros 11 capítulos do Gênesis são em tudo semelhantes a esses chamados mitos de origem. São semelhantes, olha, por exemplo, os temas, motivos temáticos que encontramos nos primeiros 11 capítulos do Gênesis. Se calhar vós ficais um bocadinho no ar quando eu digo os primeiros 11 capítulos do Gênesis. O primeiro capítulo relata a criação do mundo e da humanidade. Aquele que lemos em Sábado Santo, na solene vigília da Páscoa. Os capítulos 2 e 3 são a chamada história de Adão e Eva.
que é o objeto de estudo e de investigação deste livro, apresentado pelo Dr. Juan Ambrosio. Capítulo 4, História de Caim e Abel. Capítulo 5 também é uma genealogia dos patriarcas antes do dilúvio. Capítulos 6 até 9, relato do dilúvio bíblico. Capítulo 10, repovoação da terra depois do dilúvio. Capítulo 11 é a história da Torre de Babel. Agora já estás mais situados, não é? Pronto. Ora bem, estes relatos de criação, todos eles são relatos de criação, não é? Direis, mas a história do dilúvio também é um relato de criação? Claro que é. Apesar de ainda haver estudiosos da Bíblia que pensam que o relato do dilúvio já está situado em tempo histórico, propriamente dito. Nem pensar. Mas o capítulo 6 já fala da multiplicação da humanidade, que tinha crescido excessivamente. E que, quem conhece bem os mitos de origem destes povos, sobretudo os mesopotâmicos, sabe muito bem que ali fala-se da humanidade, fala-se dos mitos, fala-se da humanidade a crescer ao longo de 2.500 anos, 3.000 anos. E ainda estão em tempo de criação. São mitos de origem, portanto, que situam o leitor em tempo mítico, ou seja, em tempo anterior à história. Como vamos já ver, para dar sentido à história. Ora, todos os temas que nós temos nestes 11 primeiros capítulos do Gênesis encontram-se em mitos de origem do Antigo Próximo Oriente, sobretudo nos mitos mesopotâmicos. Todos, por exemplo, que o mundo foi criado por Deus. Lá está, nos outros mitos de origem extra-bíblicos. Que o mundo foi criado em forma de separação de diversos elementos. As trevas separadas da luz, as águas superiores separadas das águas inferiores, os animais distinguidos, separados, portanto, segundo as suas espécies, as árvores e as plantas segundo as suas espécies, o homem e a mulher segundo a sua espécie, o sábado separado dos outros 6 dias da semana, em forma de separação, criação em forma de separação. É assim que também está nos mitos de origem extra-bíblicos. Passamos para Gênesis 2 e 3. Uma serpente, o tema do conhecimento, árvore da vida, árvore do conhecimento. E depois passamos mais para diante para os temas do dilúvio. Então aí é mesmo chapa batida, é? Se vós comparais o relato bíblico do dilúvio com relatos mesopotâmicos do dilúvio, por exemplo, com a famosa epopeia de Gilgamesh, que também relata o dilúvio, etc., é tal e qual. Só mudam os nomes das personagens. E, obviamente, o nome de Deus. Tudo igual. Portanto, os motivos temáticos são os mesmos. Mas, mais ainda, a lógica narrativa, tanto nos mitos de origem extra-bíblicos como nos relatos bíblicos de criação, é a mesma. É a mesma forma de narrar. É a mesma estrutura literária dos textos. Mais ainda, o contexto dos relatos extra-bíblicos e dos relatos bíblicos de criação é o mesmo. É o contexto das origens de tudo no mundo. Mais ainda, a finalidade com que se escreviam esses textos é exatamente a mesma, tanto nos mitos extra-bíblicos de criação, como nos relatos bíblicos de criação. É tudo igual. O que é que muda? Muda, sobretudo, o facto de, enquanto os mitos extra-bíblicos de criação serem politeístas, os relatos bíblicos de criação são monoteístas.
Isto é, como já estávamos a dizer, põem um só Deus a criar tudo. Essa é a grande diferença entre uns relatos de criação e os outros. É a única diferença. Porque, do ponto de vista literário, é praticamente tudo igual. É a única diferença, mas é uma diferença substancial. Claro. Distingue a forma de explicar as coisas na vida humana. Os mitos de origem extra-bíblicos precisavam de muitos deuses para dar sentido à vida humana. Os relatos bíblicos de criação só precisavam de um Deus, a quem atribuíam a origem de tudo. Ora bem, se uns são tão semelhantes aos outros em tudo, excepto no facto de uns serem monoteístas e outros politeístas, então a conclusão a que chegamos é esta. Os relatos bíblicos de criação, que acabamos de mencionar, são eles próprios mitos de origem. São mitos de origem. Ou, se quiserdes, pelo menos algum deles, por exemplo, o primeiro capítulo de Gênesis, poderia dizer-se mito de criação. E agora eu não sei qual poderá ser a vossa reação defronte desta conclusão, que os relatos bíblicos da criação, no princípio do Gênesis, são mitos de origem. Se calhar não vos espantais muito. Pelo menos uma coisa é certa: esta conclusão a que chegamos não é negativa. Pelo contrário, é muito positiva e grandemente fecunda para compreendermos estes relatos bíblicos de criação. Para não vos escandalizar esta conclusão, basta ter presente uma coisa. O quê? Basta ter presente a profunda espiritualidade e a altíssima riqueza dos chamados mitos de origem, que agora podemos dizer estão presentes na Bíblia e nas literaturas dos povos vizinhos ao povo bíblico. Mitos de origem, grande riqueza espiritual e humana. Claro que isto constitui, ainda para muita gente, uma espécie de revolução. É uma inovação, porque as pessoas não estavam habituadas a ouvir e a aceitar que o mito, nomeadamente o mito de origem, pudesse estar presente na Bíblia. Porquê que não estavam habituadas? Porque ao longo dos séculos se transmitiu um conceito, uma ideia negativa de mito. Se calhar é o que temos nós na mente. Normal. Mito é visto como história sobre deuses. De facto, contava. Na história que contava, punha deuses em ação. Eram mitos extra-bíblicos, eram politeístas. E então os mitos eram vistos assim, histórias sobre deuses. E, portanto, fruto da fantasia, eram puro engano. Eram vistos como erro de povos primitivos que, coitados, não sabiam usar a razão como a partir do século XVIII, porque estas críticas aos mitos de origem eram feitas sobretudo a partir do século XVIII, isto é, com o iluminismo, o racionalismo e depois o positivismo histórico. Tudo isto, mitos, coitados dos povos primitivos, não sabiam raciocinar com uma linguagem abstrata, como nós, os iluministas do século XVIII. E então tiveram que contar histórias. Coitadinhos.
Ora, a Igreja assumiu esse conceito negativo de mito e, portanto, viveu com ele, conviveu, teve que conviver com ele. De maneira que, até o tempo em que eu estudei Bíblia, e o Dr. Paulo Ambrósio também, que já é bem mais novo que eu, nenhum professor de Bíblia ousava dizer que na Bíblia nós temos mitos de origem. O meu professor dizia isso. Pois, mas ia quase para a fogueira. Ora bem, depois de muito se investigar e de vários pensadores de várias áreas do saber, nomeadamente da filosofia, da linguística, da etnologia, da antropologia, especialmente antropologia cultural, depois de terem investigado e depois de terem estudado tantos mitos de origem, chegaram à conclusão de que, afinal, o mito de origem é de uma riqueza extraordinária e de uma profundidade que, por vezes, não consegue ser atingida pela linguagem abstrata, conceptual, filosófica, científica, esta linguagem que estou a usar aqui eu, que é uma linguagem abstrata, feita de conceitos abstratos. O mito usa uma linguagem concreta, viva, é a linguagem das imagens, é uma linguagem figurativa, é uma linguagem representativa, conta uma história recorrendo sobretudo à linguagem favorita do mito, que é o símbolo. É a linguagem favorita do mito de origem. Então, estes estudiosos chegaram à conclusão de que realmente o mito é uma forma de o ser humano se exprimir e de exprimir o seu ser, o seu querer, as suas ambições, a sua sede de transcendência, a sua vontade de se superar e de ser sempre mais, sempre melhor, sempre mais perfeito. O mito faz isso, com uma linguagem com que nós não chegamos através de abstrações, conceitos abstratos. A nós interessa-nos, é claro que o mito, atenção, pode-se entender de diversos pontos de vista. Pode-se entender, por exemplo, o mito enquanto motivo temático, motivo mítico. Por exemplo, o mito de Eldorado, o mito de Che Guevara, o mito de Cristiano Ronaldo, por dizer coisas assim. São motivos míticos. Mas há outra forma de usar a expressão mito e mito de origem, que é o mito enquanto narrativa, enquanto história, enquanto relato, que é aquilo que nós temos precisamente na Bíblia, é aquilo que nós temos nos mitos de origem do Antigo e Próximo Oriente. São histórias inventadas, eu não usaria a palavra inventadas, talvez melhor dizer imaginadas, porque de facto são histórias feitas com imagens. O mito de origem é um quadro. Como este, por exemplo. Um homem, uma mulher, uma serpente, Deus lá dentro a falar com o homem, com a mulher, etc. Mito de origem, isto é um mito de origem. Gênesis 2 e 3, a chamada história de Adão e Eva, é um mito de origem. Melhor do que um mito de criação, neste caso. É uma história. Mas essa história não é gratuita e não quer simplesmente
recriar, ou diria eu, brincar, divertir os ouvintes, como se o mito de origem fosse pirotecnia intelectual. Não tem nada a ver com isso. O mito de origem, enquanto história, nós usamos agora enquanto narrativa, história narrativa. O mito de origem é uma coisa muito séria. Foi escrito por pessoas cheias de fé, que, olhando precisamente à luz da fé para as coisas que viam e para o ser humano, sobretudo para o ser humano, viam tudo à luz de Deus e viam Deus em tudo. Aqueles que escreveram os mitos de origem eram autênticos contemplativos, não simplesmente crentes. Eram contemplativos, isto é, os mitos de origem, enquanto histórias narrativas, são literariamente resultado de uma atitude contemplativa face às coisas, face à vida humana, sobretudo isso, face ao ser humano, homem, mulher, sociedade, etc. Os mitos de origem resultam de uma atitude contemplativa, isto é, de gente que estava habituada não a olhar para as coisas pelo exterior, mas sim a olhar para as coisas pelo interior, por dentro, a olhar para as coisas em profundidade, à procura do sentido das coisas. Isto é, quando contavam estas histórias, no fundo, criam, nestas histórias onde falavam do homem, da mulher, de animais, de plantas, de árvores, do sofrimento humano, da morte humana, do trabalho humano, etc. Ao falarem de todas estas realidades da vida humana, no fundo, só visavam uma coisa. O quê? Dar-lhes às coisas o mais alto sentido. Isto é, o sentido último da vida. Por isso eu dei a este livro o título de, em vez de História de Adão e Eva, porque não é disto que se trata aqui, o sentido último da vida projetado nas origens. No fundo, quem contou esta história, chamada História de Adão e Eva, que é assim que vós a conheceis, queria dar sentido transcendente, o sentido mais elevado e mais exaltante a todos os aspectos da vida humana. Por isso é que este narrador pôs em ação, pôs no palco do quadro imaginado por ele, um homem e uma mulher, com todo o mundo à sua volta, que é o mundo do campo de trabalho, o tal chamado jardim de delícias, no fundo é um campo de trabalho. O campo de trabalho, animais, plantas, árvores, no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E à volta disso, o narrador expõe um drama, que é o drama da vida do ser humano, em cuja existência há aspectos bonitos, agradáveis, que são aqueles que o narrador conta na primeira parte da história, mas também há aspectos difíceis, duros, gravosos, contraditórios, que é o que o narrador conta na última parte desta história. O mito de origem quer dar sentido à vida humana. É só por isso que se conta uma história onde está sempre em causa o ser humano. Mesmo que se fale de animais, ou de plantas, ou de árvores, está-se a falar, afinal, do mundo do ser humano. O narrador queria dar o mais profundo sentido à vida humana. É isto o mais típico e
característico dos mitos de origem. Eles querem fundamentalmente fazer isso, dar sentido à vida humana. Quando o narrador de Gênesis 1, no primeiro capítulo de Gênesis, conta que no princípio Deus criou o céu e a terra, e no primeiro dia isto, e no segundo dia, e no terceiro, e no quarto, ao longo de 6 dias, e ao 7º dia descansou. Quando o narrador diz, conta, que no princípio Deus fez tudo o que existe, ele estava a sugerir que Deus é que é o sentido da vida humana. E o sentido mais profundo de todas as coisas que aparecem criadas para o ser humano. Deus é que é o sentido das coisas. E por isso é que o narrador põe Deus a fazer todas as coisas no princípio de tudo, quando ainda não existia nada. Contar que Deus fez tudo no princípio significa e sugere que quando o ser humano perde Deus no horizonte da sua existência, fica reduzido a um corpo sem alma. É uma existência desalmada, no deserto insuportável, no topo bamoco, como diz em hebraico o segundo versículo do primeiro capítulo de Gênesis. Topo bamoco, isto é uma aliteração para significar mundo, caos, confusão e deserto. É assim que seria o mundo antes da criação por parte de Deus, sugere o autor do primeiro capítulo de Gênesis. Esta era a intenção dos mitos de origem. Contam uma história que diz uma coisa para querer dizer outra. E agora aqui nós entramos num ponto muito importante que pode ficar quase uma conclusão desta reflexão para nós. Nós, leitores ocidentais, cristãos e não cristãos da Bíblia, precisamos de uma vez por todas, aprender a lê-la. Nomeadamente o Pentateuco, e especialmente estes primeiros 11 capítulos de Gênesis. Os tais relatos da criação, que são mitos de origem. Precisamos definitivamente aprender a não ler estes textos à letra, mas a procurar descobrir a significação dos textos, de cada um destes textos, nomeadamente de cada um destes mitos de origem. Porque já é hora de nós não sermos literalistas ou historicistas, entendendo estes textos como se fossem história propriamente dita. Como se o narrador destes textos tivesse tido acesso a algum testemunho sobre como foi o início, sobre como foi o começo absoluto das coisas, do mundo, da humanidade. O narrador não sabia nada de como tinha sido o começo objetivo, físico, do universo e da humanidade. Nós sabemos pouco hoje. O narrador bíblico sabia ainda menos, direis. Mas então não era inspirado por Deus? Pois, claro que era. Eu dou aulas de inspiração, sobre a inspiração divina da Bíblia. Claro que os autores bíblicos eram inspirados. E também estes narradores dos mitos de origem eram inspirados. Inspirados. Mas serem inspirados não quer dizer que aquilo que eles escreveram aconteceu objetivamente, tal e qual está narrado, à letra. E não quer dizer porque vos espantaram. Porquê?
o Novo Testamento está cheio, o Novo Testamento está cheio de relatos que contam coisas que nunca aconteceram à letra. Pensai só, por exemplo, nas parábolas, que são também relatos imaginados, de outro género literário. São parábolas que têm uma forma particular de comunicar mensagem. Os mitos de origem têm outra forma diferente de comunicar mensagem. Outra forma diferente de comunicar mensagem, que é esta que é típica dos orientais antigos, que é de recorrer às origens, situando tudo nas origens. Leio-vos só sobre isto para vós perceberdes como era uma forma muito peculiar destes narradores daqueles povos antigos, que se exprimiam desta maneira. O pensamento oriental antigo, à procura de identidade para o ser humano, identidade para o ser humano, isto é, quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? O que é que eu devo fazer? Como é que me devo relacionar com as pessoas? À procura de identidade, o pensamento oriental exprimia o sentido último da sua vida e das coisas à volta em categorias de origem, ou seja, em termos de origem, projetando-as no princípio, por meio do relato, por meio de uma história imaginada. O pensamento oriental dizia o sentido da minha existência numa narração meditativa, meditando à luz da fé, que fazia remontar as coisas à sua origem e contemplava-as lá nas origens. A pessoa dizia-se no encontro com as suas origens. Por isso, mitos de origem. Contavam histórias sobre as suas origens. De facto, a procura de identidade é sempre uma procura das raízes. Ainda nós hoje fazemos assim. Quando queremos saber o mais profundo, o melhor de nós, vamos às nossas raízes. Há pessoas que vão investigar de onde é que vêm, qual é a família e os parentes mais antigos aonde podem remontar. O mito, relato das origens, para explicar o atual, remontava ao original, às origens. Para dar sentido ao agora e ao seu fim, projetavam miticamente no princípio, colocando antes da história propriamente dita, portanto, antes de existir nada. Mas o mito fazia assim, isto é, situava o leitor antes da história para dar sentido à história. Portanto, o mito, aquilo que o mito conta, nunca aconteceu, tal qual está narrado. Nunca aconteceu um dilúvio universal, como está relatado aqui nestes capítulos do Gênesis. Nunca aconteceu que uma mulher falasse com uma serpente e que a serpente falasse à mulher e a induzisse a comer de um fruto proibido. Isso nunca aconteceu. Mas dessa forma o narrador dava sentido a aspectos da vida humana. Quais? Aos aspectos penosos da vida humana, ao sofrimento, à dor, ao trabalho penoso do homem, às dores do parto da mulher, à dominação do homem sobre a mulher naquela sociedade e naquele tempo. Tudo isso o narrador dava o melhor sentido, contando uma história. Portanto, as palavras, as expressões, a arquitetura da narração, tudo era escolhido com grande rigor,
procurando elementos no imaginário religioso da tradição daqueles povos da antiguidade. O mito de origem, portanto, conta as origens da vida e do universo, mas não quer explicar as origens da vida e do mundo. O mito de origem quer explicar o tempo atual, a vida atual, com as suas experiências, com as suas contradições, com as suas dificuldades, mas também com as suas coisas bonitas e agradáveis. O mito de origem quer explicar o actual, do tempo do narrador, claro. E para isso, então, contava o original, imaginando. O original era imaginado, claro. Estás a ver como funciona o mito de origem, então. Portanto, aquilo que está apontado nos mitos de origem não corresponde em nada à história factual, objetiva, sucedida. Não corresponde em nada. Mas tem tudo a ver com a história. Cuidado. Porque esse foi um problema para a aceitação do mito de origem na Bíblia. Oh, isso é inventado. Não tem nada a ver com a história. Tem tudo a ver com a história. Porque o mito de origem quer dar sentido à história. E, portanto, tem tudo a ver com a história na medida em que implica e explica a história humana. De facto, o que é? Quais são os elementos do enredo, da trama, dos mitos de origem? São coisas bem conhecidas do narrador. E nossas. O chamado céu, a terra, os rios, os mares, os continentes, os animais, as plantas, as árvores, o homem, a mulher. Tudo isso são coisas bem conhecidas. O sofrimento, a dor, a morte, a violência. Já estamos no mito de origem Caim e Abel. A violência, o fratricídio, a agricultura, a pastorícia, o nomadismo. Caim e Abel. A história de Caim e Abel dá sentido essa realidade, essa situação sociológica muito penosa que era no tempo do narrador, que se chamava nomadismo. Os nómadas. Aqueles que nós hoje chamamos também beduínos. Os beduínos que eram ali pelo deserto, no tempo do narrador, constituíam uma fatia da sociedade tentando. Mas eram gente que não tinha eira nem beira onde cair morto. O narrador dá sentido a essa realidade gravosa, contando uma história, dizendo que o antepassado de todos os nómadas, chamado Caim, cometeu uma transgressão e por isso teve que ser castigado por Deus. E foi, nesse castigo, expulso para andar errante, nómada. Há que traduzir, claro. Nas Bíblias aparece errante. E o que é isso de errante? É o que comete erros. É errático também. É um nómada. Caim aparece, o mito de origem, que conta a sua história, aparece expulso por Deus da terra arável, cultivável, onde ele estava originariamente, para o deserto, para ser nómada. Assim o narrador dava uma explicação, uma justificação, quase uma sublimação das realidades penosas, dizendo: não é fatalismo. Nós sofremos e morremos, mas não é tragédia, não é fatalidade. Faz parte da vida humana. Todas as limitações fazem parte da vida humana, que é necessariamente limitada, finita, contingente. E por isso tem que ser mortal.
Põe-se Deus, então, a dar origem aos aspectos penosos da vida humana, através destas histórias, mitos de origem. Mas dessa maneira, o narrador evitava o pessimismo no leitor. Evitava o pessimismo, evitava o trágico, evitava o pensamento do fatalismo. Como tanta gente no Ocidente cristão, ao longo dos séculos, até aos dias de hoje, reagia quando lia estas histórias que vinham ter connosco. Padre, que pena se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado original. Nós não sofreríamos tanto. Que fatalidade, que pena, que tragédia. Isso porque se entendia este mito de origem à letra. Então, o que é que acontecia? Matavam-se as metáforas, matava-se a linguagem simbólica e ficava-se com o quê? Com a casca, com a letra. Pensando que houve realmente um Adão e Eva, dava-se um nome, nomes próprios, pensando que eram os chamados nossos protoparentes, que viveram, pensava-se, objetivamente, no chamado paraíso terreal, como diziam os nossos avós, chamado paraíso terrestre, que teriam vivido lá, e que em dado momento, teriam vivido lá e teriam sido imortais, e em dado momento, cometeram um pecado gravíssimo, esse tal pecado original que ninguém sabe explicar, e então foram castigados e tornaram-se mortais. O narrador não especula com isso. Ele relata essa transgressão mítica através do mito com o intuito de dar uma explicação, uma sublimação dos aspectos penosos da vida humana. É por isso que estão lá estas transgressões. Os capítulos 2 e 3 do Gênesis não falam de um pecado. Descrevem uma transgressão que é mítica, que não é histórica, objetiva, que é mítica, portanto, que é simbólica, ou seja, que é explicativa de realidades da vida humana, nomeadamente das realidades que custam suportar. Sobretudo, são aquelas que depois são aplicadas por Deus ao homem e à mulher, que não Adão e Eva, porque o texto bíblico não fala de Adão e Eva. Não vê? Bom, eu estou a ver que o tempo corre. Deixem-me só tirar aqui... Portanto, temos que terminar. Mas eu não resisto a tirar uma pequenina consequência. Consequência disto. Porque nós pagamos essa consequência até hoje. E acho que isto, que toda esta reflexão é fundamental. Ainda hoje nós olhamos com uma tremenda desconfiança para o que é o mundo, a situação, e quando olhamos para o mundo, olhamos sempre com o pé atrás. E do mundo poucas vezes poderão ver coisas boas, de modo geral, para se calhar a simplificar, claro que estou. Mas reparem, quando todos nós fomos educados nesta concepção de que o mundo, reparem, quando o casal é expulso, exato, é expulso do paraíso, a descrição que vem é a descrição da vida tal como ela é, do mundo tal como ele é. Temos que ganhar a vida trabalhando, a mulher dará à luz no meio da dor, o narrador não conhecia a epidural na altura, não é? Exatamente. Temos que sofrer, temos que morrer, e portanto isso foi gerando no nosso subconsciente, gerações e gerações e gerações, esta ideia de que a vida tal como nós a vivemos e o mundo tal como é o castigo de uma asneira que nós fizemos. E, portanto, olhamos sempre para o mundo e sempre para a vida, sempre para o corpo humano, sempre para a sexualidade, com o pé atrás, porque ela é consequência do castigo de uma asneira que nós fizemos. E porque se pensava que este pecado tinha sido de ordem sexual. O chamado Adão e Eva. O que quer dizer que nós foram séculos e séculos e séculos a lidar com isto, não é? 15 anos. E hoje ainda estamos a lidar com isto. E dificilmente olhamos. Isto chegou a ser formado de outra maneira. É óbvio que isto depois tem outras leituras, mas, por exemplo, eu pergunto-vos isto, vocês não sabem de certeza, quais são os inimigos da alma?
três inimigos da alma. Era o mundo, esse jantar barato, não é? O mafarrico. Mas depois era a carne e o mundo. Inimigos da alma. É possível a existência para o ser humano fora do mundo e sem ser corpóreo? Mas isto vem marcado desde. O ser humano é um ser que habita o mundo e a existência só pode ser corpórea. Vem marcado desde isto, desde uma interpretação. E como é óbvio, esta mentalidade vai ser marcada. É importante que nós, e por isso dificilmente, por exemplo, conseguimos perceber que a história concreta e a corporeidade concreta são lugares de salvação. E por isso fomos, por exemplo, imaginando um cristianismo para ser verdadeiramente santo era preciso a fuga mundi e a fuga corpore. Essa é mais difícil, apesar de tudo. A do mundo a gente ainda vai ensinar. E a espiritualidade cristã durante séculos foi sendo marcada também. Assim, e foi esse o ideal de ser cristão. O ideal cristão, aquilo que eram os santos, eram os que se afastavam do mundo. E os que martirizavam o corpo, não é? Esta interpretação. Isso. Agora percebem o que eu disse ao princípio, quando nos abrem outro tipo de horizonte, a gente é capaz de ensaiar outros caminhos que nos libertam. Não torna as coisas mais fáceis, mas torna-nos mais responsáveis por viver. E mostra que, afinal, este mundo é, de facto, o palco onde Deus acontece e onde a salvação de Deus acontece. E que a salvação de Deus não acontece apesar do mundo, apesar do corpo, mas acontece nesta existência que nós temos e que somos o mundo. Por isso serei sempre grato a este homem. Eu termino dizendo isto. Isto é, acentuando a importância, a necessidade de nós fazermos uma leitura inteligente destes textos, dos textos da Bíblia em geral, claro, mas particularmente destes que ainda hoje causam mais dificuldade de compreensão às pessoas. Apelo para uma leitura inteligente destes textos. Não podem ser lidos à letra, porque foi isso que nós andamos a fazer ao longo de séculos. Os mitos de origem são uma linguagem, estão constituídos, compostos, por uma linguagem conotativa, figurativa, conotativa, isto é, que aponta para. Vede o absurdo que seria que eu dissesse para todos vós: olhem para a magnífica beleza deste quadro, e que vós continuasseis a olhar para o meu dedo em vez de olhar para o quadro e para a sua magnífica beleza. Não acham que isto é absurdo? Ora, foi isso que nós andamos a fazer ao longo de séculos, ao ler estes mitos de origem. Eles, pela sua linguagem simbólica, apontam para outra coisa, isto é, para o sentido da vida e para o sentido do mundo, para o ser humano. Apontam para outra coisa, mas nós ficávamos ali parados na casca, na linguagem. Ficávamos a olhar para o dedo em vez de olharmos para a imagem, para a significação. Não faz sentido. Temos que perceber que, através daquilo que contavam os narradores dos mitos de origem, queriam dizer outra coisa. Qual é essa outra coisa? É o sentido mais profundo, invisível, transcendente da vida humana, que é Deus. E só pode ser Deus. Por isso é que o punham na origem de tudo, a dar origem a tudo. Vede como é fino, sutil este contar por parte dos mitos de origem. É sutil realmente, e se calhar e não é fácil para nós ocidentais, que à distância, que numa distância enorme geográfica, também temporal, estamos noutro mundo, noutra cultura, com outra forma de pensar, com outra forma de nos expressarmos literariamente. Mas foi assim que os narradores bíblicos e toda esta gente ali naquele mundo
se exprimiram e nos legaram o melhor da literatura universal, que é a Bíblia. Temos que inteligentemente procurar o invisível das coisas visíveis mencionadas nos mitos de origem. Se calhar não é fácil para nós. Porquê? Porque não estamos habituados a fazê-lo. Mas pensai sempre que, através daquela linguagem, se quer dizer outra coisa. O narrador, ao contar que Deus, no princípio, criou o mundo e a humanidade, não queria dizer que Deus fez material e fisicamente o mundo e a humanidade. Porque ele não sabia como é que o mundo e a humanidade tinham tido um começo físico, material. Ele quer dizer outra coisa. Isto quer dizer que Deus é que está no princípio, ou seja, na essência, na substância de todas as coisas, dando-lhes o melhor sentido. Vós agora perguntaríeis, claro, isto levava-nos longe. Mas então, Sr. Padre, então quer dizer que o mundo não foi criado por Deus e que o homem e a mulher não foram criados por Deus? Resposta minha: obviamente foram criados por Deus. O que eu quero dizer quando estou a desmontar esta linguagem dos mitos de origem é que, quando nós dizemos que Deus criou o mundo, o céu e a terra, criou a humanidade, que é a linguagem que nós temos que continuar a usar, é a linguagem bíblica, é a linguagem simbólica. Quando nós usamos essa linguagem, não estamos a significar o princípio, o começo material e físico das coisas, do mundo, do ser humano, mas sim estamos a significar a relação estreita do ser humano com Deus e de todas as coisas com Deus. Estamos a significar que, no momento em que nós não nos sentirmos em relação com Deus, nós perdemos o sentido da nossa existência. Isto é, ficamos limitados ao nosso mundo e a nós próprios. Não conseguimos transcender-nos. Não conseguimos ir para além de nós próprios. Ficamos reduzidos ao nosso mundo limitado. Não damos sentido à nossa existência. Seremos como uma espécie de pescadinha de rabo na boca, se apontarmos para o sentido da nossa existência só ao nível das coisas materiais, finitas e mesmo entre humanos. Claro que estes textos, os mitos de origem, apontam precisamente para a altíssima dignidade do ser humano. Precisamente ao dizerem, com uma linguagem simbólica, que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Com isso, não se podia dizer mais e melhor do ser humano, do homem e da mulher. São a imagem de Deus, isto é, representam-no na Terra. Pensando pela fé, sobem até Deus, transcendem-se em Deus, salvam-se, dão sentido à sua existência. O dar sentido, que é uma expressão que estou a usar muito, no fundo é simplesmente a forma não bíblica de dizer salvação. Nós salvamos-nos subindo para Deus, vendo-nos em Deus. Enquanto nos relacionarmos uns com os outros ao nível da pura imanência entre nós, encontraremos sempre razões para nos incomodarmos, para se calhar nos agredirmos, para nos criticarmos e censurarmos, por vezes até odiarmos uns aos outros. Mas se subirmos para o nível da transcendência e nos encontrarmos uns aos outros lá, em Deus, então já não encontraremos mais razões para nos agredirmos.
porque lá todos nos veremos iguais uns aos outros, como criados todos pelo mesmo e único Deus. Então aí a nossa vida tem o máximo sentido, porque somos capazes de encontrar razões para nos amarmos e estimarmos, em vez de encontrarmos razões para nos odiarmos. Eu fico por aqui. Pessoal, quer tirar uma questão? Agora aproveitar para uma questão. Teve aqui uma associação, uma rede a todos os mitos da criação que estão presentes na Bíblia e que encontramos também presentes em outras culturas, Síria, Britânica, etc. Vizinhas, Vizinhas próximas. para o Oriente. Sim. E para o Ocidente, influências, ou do Ocidente, do Egito. Claro, O claro. monoteísmo da Akhenaton influencia. Sim, diretamente não, mas até porque o monoteísmo que nós vamos encontrar no Egito, no tempo de Amenófis IV, Akhenaton, é um monoteísmo sui generis. Seria uma espécie de racionalismo monoteísta, uma espécie de iluminismo que queria elevar a um único Deus, Atom, com prejuízo de todos os outros deuses. Mas não é um monoteísmo do género espiritual, aquele que vamos encontrar depois em Israel. O fenómeno do monoteísmo religioso que encontramos na Bíblia, em Israel, é único, digamos assim, na humanidade. Pelo menos a este nível de pureza espiritual. Agora, veja bem, a sua pergunta leva-nos longe, de facto era muito pertinente, porque é verdade. Longe, mas 3 minutos. Pois é, só um. Que a luz vai do Oriente, vamos dizer até em latim. Sim, de facto, o Sol nasce ao Oriente e vai para o Ocidente. Mas todas estas imagens, todo este imaginário religioso dos mitos de origem mesopotâmicos foram migrando para o Ocidente, sendo transportados ao longo de gerações e ao longo de séculos para os gregos, através dos fenícios, que estão aqui, está a ver? A Fenícia antiga. Através dos fenícios, nos quais encontramos mitos de origem iguais aos mesopotâmicos. Através dos fenícios, estes mitos de origem migram para a Grécia, já está aqui a Grécia. Migram para a Grécia e da Grécia migram para os romanos. Os romanos herdam-nos da Grécia. E nós vamos lá encontrar, entre os gregos e entre os romanos, destroços, por assim dizer, remanescentes, restos, motivos destes mitos de origem aqui. Eles foram migrando para o Ocidente, pouco a pouco, até chegarem a tempo. De facto, os mesmos motivos e a mesma forma de dar sentido à vida encontramos-la nos mitos gregos, que são aqueles que nós talvez conheçamos melhor. Olha qual. Alguma questão? Algum comentário? Não? Fica isto. Mas a agradecer ao Dr. Amigo Vaz, quer a missão que nos deu, quer os desafios para a reflexão que nos deixa. Sobretudo isso. Não faz nenhum E a sentido. vontade de descobrir mais. Exatamente. E é importante. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Pelo convite, muito agradável. Não teria realmente um grande sentido estar-vos a dizer todas estas coisas se depois vocês não fossem ler o Pentateuco para sentir em direto algumas destas coisas que fomos dizendo aqui. Dia 20
nova sessão com os livros sapienciais com o Arco dos Amorenses. Muito obrigado.